Salmo de número 17. Oração de Davi, súplica pela proteção divina. Salmo de número 17. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontra em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Eu quero fixar nessa manhã no versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Amém? No Senhor nós temos segurança, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor, porque dele vem a nossa segurança, dele vem o nosso socorro. Isso é sobrenatural, isso é espiritual, isso não é matemática, isso não é engenharia, mas isso é coração, isso é alma, isso é do espírito, né? Isso é de uma dimensão espiritual. Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você orasse por você nesse momento, pedindo ao Senhor que falasse ao nosso coração. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Cremos na soberania de Deus. Por isso cremos que não estamos aqui casualmente, nem os que nos acompanham pela internet. Cremos que o Senhor marcou esse encontro, esse momento aqui para nós, na presença dEle. Curva a sua cabeça, é uma oração, é uma súplica pela proteção divina. Ouve, Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração,
Guarda-me dos homens maus, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Senhor, visita-nos nessa manhã com a tua palavra. Que a tua palavra desça sobre nós como aquela chuva suave, aquela chuva temporã que vem para regar a terra do nosso coração e trazer os frutos que o Senhor deseja. Não há melhor lugar do que a tua presença. Não há segurança maior do que esconder debaixo das tuas asas. Não há segurança maior do que saber que somos como as meninas dos olhos do Senhor. Cada um de nós aqui podemos desfrutar dessa paz, dessa segurança, independentemente das circunstâncias. Alcança, Senhor, os nossos corações aqui nessa manhã. Sê conosco, fala conosco, livra-nos das perturbações e das inquietações que muitas vezes vêm para roubar a compreensão da tua palavra. Tira também do nosso coração a frieza, a indiferença, e que haja, Senhor, espaço para que o teu Espírito, para que a tua palavra trabalhe conosco nessa manhã. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós temos um hino do cantor cristão, estão projetando ali, né? Os irmãos que estão conosco pela internet, você que está aqui também, se quiser pode participar conosco, fazendo as suas perguntas, tendo a sua participação. Eu sempre digo que a participação dos irmãos é uma forma também de Deus falar conosco. Às vezes uma pergunta sua que está no coração de muitos outros e aquilo acaba Deus se movendo, né? O hino 324 do cantor cristão, o título dele é Refúgio Verdadeiro. 324. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele, em meu caminho, sempre me conduz. Amém? No poder de Cristo, o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Nós vamos cantar esse hino aqui no finalzinho, Pastor Josué, mesma capela, amém? Querem cantar agora ou depois? Oi? Agora? Então vamos cantar agora. Eu não sei se os meninos aí conseguem projetar para nós, é o 324 do cantor cristão. Se não, você encontra aí no seu celular. Eu fiquei impressionado com a beleza, a segurança e o refúgio que o Senhor nos traz quando nós cantamos esse hino. Quando eu estava preparando a lição, a palavra, eu me lembrei desse hino e busquei na internet até encontrá-lo. Seguro estou, não tenho temor do mal. Vamos ficar de pé? Cantor cristão 324, acha aí no seu celular para você acompanhar esse cântico nesse momento. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar.
A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recrear não posso no malfeitor que procura petinar, me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vou cantar aqui. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. O aplicativo pulou aqui e sumiu indo. Glória a Deus. Muito lindo, né? Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiada então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. Perigo algum pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Glória a Deus. Essa é a nossa segurança e esse é o tema da nossa lição nessa manhã. No Senhor nós temos segurança.
Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Esse salmo que nós acabamos de ler, Salmo de Davi, ele de certa forma é também um salmo messiânico. É incrível isso, ao mesmo tempo, né, que Davi está vivenciando uma situação de temor, de angústia, o Espírito Santo, na vida dele, está usando para orar e para profetizar também dos sofrimentos do Messias, dos sofrimentos que passaria o Senhor Jesus. Mal sabia ele que aquela dor, que aquele sofrimento teria uma repercussão eterna, e que parte daqueles sofrimentos que ele vivenciava era parte dos sofrimentos que o Messias, que o Senhor Jesus, iria sofrer. Então, muito desse salmo é uma referência também aos sofrimentos do Senhor Jesus. Davi, como todos nós conhecemos a história dele, e é uma história muito bonita, é uma história de crescimento, de superação, mas é uma história também de sofrimento. Nunca era fácil ser o menor ou um caçula numa família oriental, numa família do Oriente, né? E eu, de certa forma, vivo isso, né? Porque convivo com a família oriental. E eu vi ali a pressão sobre Humberto. Humberto é o caçula, e o caçula ele sofre porque todo mundo manda nele. E ele tem que obedecer todos os mais velhos. E quando eu estava no Japão em 2005, eu me lembro, as filhas do Nilcinho, né, que moravam no Japão naquela altura, elas me contando que iam para a escola. E lá na escola o professor já ensinava. Ensinava aqui pelos dedos. Primeiro o pai, Otosan, Okasan, Onisan, ou seja, primeiro o pai, depois a mãe, depois o irmão mais velho. Isso hoje, 2005. E Davi era o caçula desses irmãos. Ou seja, numa escala de autoridade, ele estava lá na rabeira, no final da fila. Na perspectiva da cultura, na leitura da cultura, ele era o último da fila, era o último a ser visto, era o último a ser lembrado, era o último a ser notado. Era o menor dos menores dos menores. E vocês conhecem a história. Quando Deus manda o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir um novo rei, e que o Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara de imediato com o filho mais velho, que era o primogênito. Existia uma lei da primogenitura, tinha uma lei da primogenitura, era um direito, tinha uma cultura, metade dos bens ou a maior parte da herança, o nome da família era do filho mais velho, era do primogênito. E o Eliabe era um sujeito, olha, agraciado, bonito, alto, forte e o primogênito. Tudo encaixou nele. E quando o profeta chega, diz o texto que ele chega e tremeu. Eis que está diante de mim o ungido do Senhor. Aí ele ouve a voz de Deus. Samuel, você se esqueceu que eu não olho como os homens, que eu não olho a aparência, mas que eu olho o coração? E nós aprendemos nessa semana, no discipulado, lendo lá o livro do pastor Ronaldo Lidório, que muitas vezes nós nos encantamos com homens que não encantam Deus. Muitas vezes nós nos encantamos com pessoas, com projetos, com homens, com ministérios que não encantam a Deus.
E o Samuel se encantou com Eliabe, só que o Eliabe não encantava a Deus. Interessante, né? E o Senhor fala, não é esse, Samuel. E começa a vir cada um dos filhos do Jessé, primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí o Samuel fala, mas você não tem mais filhos? Ele diz, tem um, que é o menor, que não está aqui, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. O Samuel diz, nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E quando vê o menino, caçula, menor, de semblante humilde, o Samuel disse, o Senhor falou com ele, é esse, pode ungir. E o Davi foi ungido pelo Senhor. Ele foi distinguido pelo Senhor. Ser ungido pelo Senhor naqueles dias significava ser distinguido, era distinção, era separação. Deus o separou, Deus o consagrou, Deus o distinguiu. É esse. É esse. E ele foi ungido. E a partir do momento que ele recebeu aquela unção, que era a presença do Espírito Santo de Deus, a vida dele mudou completamente. Quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, a vida dele, escreve isso, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, a vida dele mudou completamente. A vida dele foi completamente mudada. As habilidades que ele tinha, essas habilidades foram potencializadas. Ele tocava a harpa, agora ele passou a tocar de uma forma maravilhosa e extraordinária, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Ele já tinha matado um lobo, agora com a presença do Espírito Santo de Deus, ele matou um leão, matou um urso e matou um gigante. Por causa da presença de Deus, por causa da graça de Deus, por causa dessa distinção, da unção, da graça, do favor, da presença de Deus. Deus era presente na vida dele, ele era ungido do Senhor, ele era um homem de Deus, ele era separado, distinguido por Deus e para a glória de Deus, e coisas extraordinárias começaram a acontecer na vida dele. E uma das coisas mais extraordinárias foi que Deus o tirou do anonimato. Deus o tirou da invisibilidade e o trouxe para o cenário nacional. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém. Não era guerreiro, não era reconhecido, mas o Espírito de Deus, a presença de Deus, o propósito de Deus, a intenção de Deus o retirou da invisibilidade e o trouxe para ser visível num cenário nacional. Os irmãos vão para a guerra e o pai lhe diz, olha, ajunta aí uns queijos, umas rapaduras, né? Uns grãos, uns pães, e vai lá no fronte da batalha para levar para os seus irmãos e para o capitão deles. E ele, obedientemente, ele vai. Quando ele chega ali no fronte da batalha, ele vê que o exército de Israel está todo assustado e todo amedrontado por causa de um gigante. Aquele gigante saía 40 dias, todos os dias, desafiando os exércitos de Israel. Não precisamos entrar numa batalha para morrer muita gente. Mando um guerreiro de vocês para lutar comigo, e quem vencer a batalha, os outros serão subjugados e dominados. E todo mundo, quando olhava para o gigante, corria, assustado, amedrontado. E o Davi chegou lá
e não acreditou que eles estavam fugindo daquele gigante. Como é que pode? Vocês estão com medo desse gigante? Vocês estão assustados com esse homem? Vocês não sabem que ele está afrontando o exército do Deus vivo? Nós somos o povo de Deus. E o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. O nosso Deus é o único Deus vivo. As outras coisas não passam de ídolos, não passam de invenções humanas, de criações da cabeça humana, mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aquela conversa deles se espalha e chega no rei. E o rei manda trazer um menino aqui. E ele chega lá, e ele conta a história para o rei, e fala: rei, esse gigante não é nada diante do nosso Deus. Nós servimos um Deus vivo. Mas o que tem de diferente nele em relação aos demais soldados, guerreiros experientes que estão ali? O que tem de diferente nele? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós, esse poder de Deus, nos permite olhar além das circunstâncias. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dele, lhe dava ousadia, lhe dava confiança e lhe dava intrepidez. Então, com muita cautela, com muito temor, quando nós estamos assustados, amedrontados, perturbados, inquietos, é porque está faltando azeite na lamparina. Quando nós começamos a espernear, dar o nosso jeito, querer fazer as coisas acontecerem, e nos perturbamos e nos angustiamos, é porque está faltando o azeite na lamparina, está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos permite, de uma forma sobrenatural, gente, isso aqui é sobrenatural, isso aqui não é humano, não é natural, é o Espírito de Deus. Ele nos permite ver além das nossas possibilidades. Ele nos permite enxergar muito além das nossas habilidades, das nossas capacidades. Ele gera essa confiança, ele gera essa intrepidez, ele gera essa autoridade. Eu vou enfrentar o gigante, rei. Porque ele está afrontando não é a mim. Ele está afrontando é o Senhor. Eu estou aqui em nome do Senhor. Eu não estou aqui por Davi, nem pelo Davi, mas eu estou aqui pelo Senhor. Eu vou em nome do Senhor. E o rei então tira a sua vestimenta real, coloca nele, olha só, que honra, né? Humanamente falando, que honra. Pôr a roupa do rei, ele põe a roupa do rei, pega a espada do rei, o capacete do rei, e não dá conta nem de andar. Ele não sabe usar aqueles negócios. Ele fica todo quadrado. Fala, não dá, rei. Nós aprendemos com isso, né, uma lição muito simples. O que Deus tem para nós, a vestimenta, os instrumentos que Deus tem para nós, Ele coloca nas nossas mãos. Nós não precisamos, nem precisamos querer o do outro.
ainda que sejam coisas reais. Não, não dá, rei, eu não sei nem andar com isso aí. Desceu lá no riacho, pegou 5 pedras, pegou a sua funda, o seu cajado e foi para o campo de batalha. Quando Golias, que tinha uma lança que pesava 9 quilos, uma armadura que pesava 60, 70 quilos, quando ele viu aquele garoto com um pedaço de pau, uma funda e pedras nas mãos, o que ele disse? Sou porventura um cachorro, um cão, para você vir lutar comigo com um pedaço de pau? Olha só. As armas que Davi tem e que ele está acostumado com elas são aquelas que Deus lhe deu. É uma funda, pedras e cajados. É isso que Deus pôs na minha mão, é com isso que eu vou lutar. E Davi diz para o gigante, você vem a mim com um pedaço de pau? E o Davi diz, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel. E ainda hoje eu darei a tua carne para ser comida pelos animais do campo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O tema da nossa lição nessa manhã, no Senhor nós podemos confiar. O Senhor é refúgio. O Senhor é segurança. O Senhor é a nossa segurança. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele é quem sempre me conduz. No poder de Cristo, o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? A palavra de Deus para nós nessa manhã é muito simples, mas muito verdadeira. No Senhor nós podemos confiar de todo o nosso coração. Você vem contra mim com espada, lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a pedrinha, colocou na funda, e a pedra só acertou no único lugar que ela poderia acertar, no meio da testa do gigante. O gigante caiu e vocês conhecem a história. Dali ele passou para o palácio do rei, ganhou visibilidade, Deus era com ele, e a cada investida o Senhor levava a vitória por causa da presença de Deus, por causa da graça de Deus. Mas Davi tinha que aprender algumas coisas. Ele precisava entender que muitas vezes o ungido do Senhor é também o perseguido do Senhor. O Davi não é perseguido pelo Saul. Saul não tem poder sobre a vida do Davi. Assim como o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão a carta de Éfeso, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. Eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro do Império Romano, ele não tem poder sobre a minha vida. Eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Davi, ele é perseguido por Saul, mas na verdade por permissão de Deus. Deus permite que ele passe por todo esse sofrimento. Gente, e foi muito sofrimento. Mas muito sofrimento. Muito sofrimento. Imagine, usando uma linguagem de hoje, para nós podermos compreender,
Imagine a sua vida ela ser completamente desconstruída. Imagine você estar lá no topo, né, reconhecido, celebrado, cantado nas praças, aplaudido, fama, glória, palácio, nobres, amigos reais, uma maravilha. E de repente a vida ela é completamente destruída, ela é completamente desconstruída. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, e todos nós tememos isso, né? Nós vamos aqui, como Davi, lutando nas nossas conquistas, né? E pela graça de Deus, de vitória em vitória, e a gente tem medo do fracasso. Tem medo da coisa virar um caranguejo e começar a andar para trás. Todos nós temos medo do fracasso. Todos nós temos medo da derrota. Todos, indistintamente. Todos nós tememos as nossas expectativas serem frustradas. Nós, mentalmente, intimamente, elaboramos as nossas expectativas em relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida profissional. Todos nós, em relação aos nossos filhos, construímos, né, um castelo, projetamos, sonhamos, criamos expectativas, mas de repente esse negócio pode desmoronar. A diferença é: o Senhor está no barco? O Senhor está no barco? Está. O Senhor não pula fora do barco, mas às vezes Ele permite o barco passar por ondas muito bravias e assustadoras. Foi o caso de Davi. Vocês conseguem imaginar isso? Um dia você está no palácio, comendo à mesa com o rei, e no outro dia você é um proscrito. E às vezes a gente não entende esse peso do poder do Estado, né? Essa potestade, esse poder do Estado. Muita gente entrou de gaiato no dia 8 de janeiro e hoje está na cadeia por causa do poder do Estado. Então, de uma hora para outra, a vida do Davi mudou. Aquele Estado, aquele poder real, aquele reino que o bajulava, que o jogava para cima, no outro dia estava contra ele. Toda a estrutura do rei, do palácio, do exército, estava caçando ele como um cão, como uma pulga, para matá-lo, para destruí-lo, para eliminá-lo. Aí surge essa oração do Salmo e de muitos outros salmos. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Não tem injustiça nas minhas mãos, Senhor, não tem fraude na minha mão. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas-me o coração. De noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Essa é a maior crise do justo. O que o justo sofre? Essa é a maior crise de Jó, essa é a maior crise de Davi. Por que eu estou sendo perseguido injustamente? Por que as coisas deram errado? Por que as coisas não se encaixam da forma como eu gostaria que elas encaixassem, sendo
que não há injustiça nas minhas mãos, sendo que não há fraude nas minhas mãos, o meu coração é sondado pelo Senhor, é provado com fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, nem a minha boca não transgride. É Davi falando, mas uma referência também ao Messias, a Jesus. Temos pergunta, Arnaldo? Então podemos... Eu acho que é até pertinente com esse momento que você está falando. A pergunta diz o seguinte: como é possível crermos em Jesus para nos salvar do inferno, mas incrédulos quanto ao cuidado diário? Boa pergunta, muito boa mesmo. Como é que nós podemos crer em Jesus para nos salvar do inferno e não conseguimos crer nele para cuidar de nós no cotidiano? Depende muito da perspectiva, depende muito da forma como nós, da nossa cosmovisão, da forma como nós encaramos a vida. Eu gosto muito de contar sempre aquela história dos veteranos de guerra que são dos Estados Unidos, veteranos de guerra que são entrevistados por uma jornalista, aqueles veteranos de guerra que participaram da Segunda Guerra Mundial, especialmente do dia D, quando desce ali na Normandia, no dia D, naquele conflito. Ela chegou e entrevistou os veteranos de guerra da infantaria. O Mas conhece muito bem, é o que desce no solo, é o que realmente pisa no solo. E aqueles veteranos de guerra responderam para ela: olha, quando nós descemos ali, vimos balaços e tiros e bombas, pedaços. Quem assistiu aquele filme, é o Soldado Ryan, que passa a descida no dia D? É ele, né? É um terror. Balas, gente despedaçando, gritos, berros. Aqueles soldados disseram: quando nós descemos ali dos barcos e era tiro, balaços, bombas, eu pensei, nós perdemos essa guerra. A guerra está perdida. Ela entrevistou um da Força Aérea. E o senhor, como que o senhor sentiu? Ele disse: quando nós sobrevoamos o campo e de cima vimos a batalha, eu disse, nós ganhamos essa guerra. Então, depende muito da perspectiva, do entendimento do que é a salvação. Vamos ler lá para clarear isso aqui, mas guarda isso aí. Evangelho de João, capítulo 17. Guardem a pergunta, não percam a pergunta, que ela é muito importante realmente. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento de Deus, é vida com Deus, é relacionamento com Deus. Mas muitos de nós, crentes, ainda pensamos na vida eterna só para depois da morte. Nós não conseguimos, por falta de entendimento, de visão e de perspectiva, nós não conseguimos viver a vida eterna, a novidade de vida, já e agora. Nós pensamos na vida eterna somente como algo futuro. Nós pensamos na vida eterna somente como ausência de inferno. Ou seja, nós pensamos na vida eterna como um aspecto negativo, como ausência, como não inferno, como algo para depois da morte.
E Jesus está dizendo que a vida eterna, ela começa aqui e agora. Então, dependendo do entendimento que se tem do que seja a vida eterna, do que seja a salvação, nós não desfrutamos das benesses da novidade de vida aqui e agora. E por isso acontece esse paradoxo, essa contradição. A pessoa crê na salvação como ausência de inferno, uma vida eterna depois da morte, mas não entendeu que a vida eterna começa aqui e agora, num conhecimento e num relacionamento com Deus. O que é morte? É separação de Deus. O que é morte eterna? É viver sem Deus. Viver sem Deus, viver sem a graça de Deus, viver sem a presença de Deus, é morte. É um zumbi. É um morto, é um vivo morto. Agora, o que é vida eterna? É conhecer a Deus. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna, ela não é só para depois que eu morrer. A vida eterna não é só a ausência de inferno, que já é bom demais. Mas a beleza da vida eterna é que eu sou ligado a Deus. Eu tenho comunhão com Deus. E a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus em mim, traz essa vida abundante. A nossa mente e o nosso conhecimento muitas vezes funciona como barreiras, fortalezas, né? Então, verdades mal compreendidas, entendimentos distorcidos, nos leva a viver aquém daquilo que nós poderíamos viver. E nos leva a viver aquém daquilo que Deus tem para a gente viver. Porque isso é espiritual. E as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente, não dá para compreender naturalmente, né? É a mesma história do sujeito que comprou a passagem para o cruzeiro, ele fez a viagem, chegou ao destino, mas passou a bolacha de água e sal. Então tem muito crente que vive uma vida aquém daquela que ele poderia viver, aquém de desfrutar aquilo que ele poderia desfrutar no Senhor, que é graça, confiança, alegria e descanso. Porque quando nós não entendemos, né, por isso que eu disse, tem que olhar de uma perspectiva de cima. Quando nós não conseguimos no Senhor ser elevados com asas de águia, com a percepção espiritual, nós enxergamos a coisa da terra, de uma forma muito terrena. E aí criamos conceitos, espiritualizamos conceitos humanos, carnais e terrenos. Só que a gente está vivendo uma vida aquém da vida que Deus tem para nós. Quem consegue no Senhor viver esse relacionamento pleno, dessa comunhão, dessa dependência, dessa confiança, dessa entrega, o céu não vai ser uma surpresa para ele. Oi? É igual a paz que não depende de circunstâncias. É paz na guerra, é uma paz sobrenatural. É por isso que Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está na cadeia, debaixo da potestade do Império Romano. Mas eu sou prisioneiro de Jesus. Não sou prisioneiro de César. César não tem poder na minha vida. Quem comanda a minha vida e faz as coisas acontecerem é o Senhor Jesus. Então, por isso que às vezes pode acontecer. Paradoxalmente, a hora levantou o paradoxo, é um paradoxo, parece contraditório. A pessoa tem certeza que vai morar no céu, ela creu em Jesus, mas vive aqui na terra espiritualmente a pão e água. Ela não desfruta da novidade de vida. Porque para desfrutar da novidade de vida, você tem que morrer, né? Para viver como ressurreto, aí você tem que passar pela cruz. E era o que o Senhor estava ensinando aqui para o Davi, né, no sofrimento.
que Deus está conosco não apenas quando eu estou no palácio. Deus está comigo não apenas quando eu estou no palácio. Deus está comigo quando eu estou na caverna do Adulão. Isso é difícil. Isso é para poucos. A maioria de nós achamos que Deus está conosco, que Deus está nos abençoando, quando nós estamos no palácio, na mesa do rei, cercado de benesses. Mas pouco de nós confiamos, acreditamos e percebemos que Deus está conosco na caverna de Adulão, cercado dos derrotados, dos fracassados, dos endividados. Mas Deus está conosco da mesma forma na caverna de Adulão como ele estaria no palácio. Essa é a grande lição de hoje para nós. É confiança em Deus, refúgio em Deus, independentemente das circunstâncias. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, eu espero que sim. Nós vivemos numa cultura, e essa cultura, ela bombardeia a gente. Essa cultura, ela forma valores. E aí nós projetamos a nossa vida, projetamos as nossas expectativas, né? E traçamos um caminho. E muitas vezes o que eu quero dizer é que o nosso caminho, a condução da nossa vida, a nossa porção, o momento que nós estamos vivendo, ele é conduzido pelo Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu ouvi recentemente, alguns devem ter visto e ouvido, né, o vídeo do pastor Ronaldo Lidório. Ele mesmo veio a público falando, né, que o tumor que tinha sido retirado era cancerígeno, mas ele cria confiantemente que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Eu gostaria muito, né, que nós guardássemos no coração nessa manhã. A nossa humanidade, isso não é pecado, não. A nossa humanidade, a gente quer estar no palácio, né? Nós queremos, porque quando você está no palácio, a sua família te aplaude, né? Todo mundo te bajula, você tem inimigos poderosos. É bom, humanamente falando. Deus está com Davi no palácio, mas Deus está com Davi na caverna do Adulão. O Davi, ele viveu uma situação assim, tão... Pra vocês terem uma ideia. Ele saiu da visibilidade para uma situação de desprezo tão grande que ele mandou os homens dele lá na casa do Nabal, lembram? Vai lá no Nabal, fala que nós estamos aqui no deserto, cuidando das ovelhas dele, e não fizemos nenhum mal a nada dele, mas nós estamos precisando aqui de comida, fala para mandar uma comida para a gente. Qual que foi a resposta do Nabal? Quem é Davi? Eu vou pegar da minha comida e dar para um vagabundo qualquer que foge do seu senhor? Assim é o proscrito. Assim é quando alguém cai em desgraça. Lembra do que o Simeia falou para ele? Mas é por isso que Davi está aqui, então, no Salmo 17, fazendo essa oração. Senhor, o Senhor é a minha segurança. O Senhor me sonda, até de noite o Senhor sonda o meu coração, Senhor. Aleluia, gente, glória a Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me sonda, o Senhor prova o meu coração. A segurança não depende de circunstâncias externas, mas depende do estado do coração. Se o coração estiver firmado no Senhor, cheio da graça de Deus, a paz celestial inundará o nosso coração. Amém?
A ansiedade, o mal do século, gera insegurança, medo, angústia, depressão, mas a presença do Senhor acalma nossa alma, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Senhor, guarda-me como a menina dos olhos. As pupilas, né? A gente guarda elas instintivamente. Então, o Senhor guarda a minha vida, assim como guardamos a pupila dos nossos olhos. A nossa segurança, a paz do nosso coração, ela depende do nosso relacionamento com Deus. Ela depende da confiança. Agora, como que nós confiamos numa pessoa com quem nós não convivemos? Então, a confiança, ela é relacional. Nós aprendemos, né, por muitos anos, que fé é como se a fé ela fosse o credo, né? A confissão de fé. Mas o texto está nos ensinando que a fé ela é relacional. A confiança depende da forma e da maneira como nós andamos com Deus. Andar com Deus, caminhar com Deus, é o que o Davi está vivendo, experimentando. Esconde-me à sombra das tuas asas. Para mim, essa figura ela é extraordinária. Ela é maravilhosa, né? É bom ver os pintinhos andando ali em volta da galinha, catando um cisquinho, outro. A galinha dá um pio diferente, abre as asas, todo mundo corre para debaixo das asas. Já viram? É impressionante. Eu me lembro, né, que na minha infância eu que tinha que acordar às 6 horas da manhã para quebrar o milho para os pintinhos. Vinham as galinhas com os pintinhos, eu estou ali quebrando milho e jogando para eles. Ela dava um pio, um grito assim diferente, abria as asas e todo mundo corria para debaixo das asas. Esse é o lugar de descanso, esse é o lugar de segurança, debaixo das asas do Senhor. Amém? Não é no dinheiro, não é na amizade, mas é no Senhor. O nosso descanso, a nossa segurança vem do Senhor. Amém? Eu iniciei dizendo aqui nessa manhã, né, que não estamos aqui por acaso. Que nós viemos aqui, também não é um chavão, não. Nós viemos aqui para ouvir essa palavra de Deus. Deus dizendo para nós, dizendo para você, para mim, que a segurança não vem da economia. A segurança não vem dos fatores, dos dados econômicos. Segurança vem da relação com Deus, da confiança em Deus. A segurança não vem de um casamento ajustado, a insegurança também não vem de um casamento desfeito. Isso vem do Senhor. Vem dele. É da graça dele, é do poder dele na nossa vida. Amém?